bem-vindos ao nosso programa Lado C, que tem histórias incríveis com convidados ilustres. Aqui nós descobrimos os vários lados de personalidades e hoje nós vamos conhecer mais um lado dessa pessoa. A gente vai conhecer o lado C, não é nem A nem B, é o lado C. A gente vai além. O lado C de Cianorte, de chique, de curioso, de xixa, que sou eu que estou apresentando para vocês esse podcast, enfim. Vamos fundo nessa, gente. E antes da gente começar essa conversa incrível, eu só queria chamar a tua atenção, né? A gente está começando agora o programa Lado C aqui na TV Camon. Então eu peço para que você curta a nossa página, ative o sininho lá para receber as notificações e acompanhe os nossos programas, que é uma grade grande de todas as semanas, né? Que vai ter bastante coisa acontecendo por aí, tanto comigo quanto com as meninas, tá bom? Eu quero agradecer também, antes da gente começar, a Mari Ladeia, que fez a minha make. Tem como focar na minha make, Pedro? Ai, ficou linda, a gente se sente maravilhosa indo lá na Mari. E também agradecer a Carol da Lamouri. Eu tô com uma roupa muito chique, elegante, eu tô me sentindo poderosa. E essa roupa é lá da Lamouri, eu convido você a conhecer também, que é uma loja maravilhosa aqui de Cianorte, tá bom? Agora a gente vai começar, então, a conversar com a nossa convidada ilustre de hoje. Ela é muito conhecida em Cianorte e famosa nas redes sociais, viu, gente? Biomédica, ela é mãe e defende o tratamento natural. De acordo com a biografia do Instagram dela, diz o seguinte: desmistificando a saúde natural. É com muita alegria que eu recebo aqui hoje a doutora Bianca Machado Nabeshima. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra estar aqui, né? Obrigada pelo convite. Doutora, eu queria que você se apresentasse. Eu falei aqui praticamente teu currículo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quem que é a Bianca. Fora, sem falar profissão, nada que você faz. Quem que é você? Quem sou eu? Isso é uma pergunta difícil, né? Existencialista, né? Exatamente. Mas eu me coloco como a imagem e semelhança de Deus mesmo, como eu fui criada. Então, hoje, para mim, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Essa sou eu. E o que você gosta de fazer? Como que você se diverte? O que é importante na tua vida? Então, hoje... uma boa pergunta. Hoje, a minha diversão, talvez, é que eu não separo. Não tem mais como separar o lado profissional com o pessoal, porque é tudo um só, né? Quando a gente trabalha com seres humanos, então, esse é o nosso hobby, é cuidar de pessoas mesmo. Então, isso é a minha maior alegria. Então, esse é seu hobby, cuidar de gente, trabalhar. Cuidar de gente, trabalhar. Mas não é para mim, trabalhar, cuidar de pessoas não é trabalhar. Não é algo cansativo, é algo que me deixa feliz. Entendi. É algo que eu nasci para isso. Então me fala, o que é o seu trabalho, afinal? O que você faz? Todo mundo, na verdade, cuida de gente, né? Todo mundo cuida de gente. De certo modo, indireto ou diretamente? Exatamente. Então aí você só aumenta. Você não cuida só da família, você só estende ali o campo. Você começa a atender de outras pessoas, mas você está cuidando de gente. Mas o que você faz, doutor? Explica pra gente. Porque a gente sabe que você tem um método diferente de trabalho. Mas o que efetivamente você faz? Então, assim, como que eu comecei na área da saúde? Então, eu nunca tinha me encontrado, tanto é que eu fui fazer letras, porque realmente eu não me encontrava. E aí eu casei, e o meu marido sempre gostou de saúde. E ali eu fui estudando e fui pegando gosto de me cuidar, de saúde. Então, eu fui estudando. E aí foi onde eu me encontrei, realmente foi onde eu me encontrei. Quando eu iniciei na área da saúde, foi na área da estética. Eu trabalhava com terapia capilar, então eu comecei a trabalhar com terapia capilar, mas eu vi que tinha algo além. Porque você ia, tratava aquele cabelo. Quando você parava, você dava alta para o paciente e voltava tudo a estaca zero. Falei, não, tem algo estranho por trás. E aí eu fui estudar. Então, na verdade, o cabelo é um marcador de saúde do corpo. Que se o cabelo está ruim, tem algo dentro. O corpo está sinalizando que tem algo errado dentro. O cabelo está só externalizando aquilo que está ruim aqui dentro. Exatamente, né? Como a pele, como as unhas, como tudo. Então, você tem que tratar a base. E foi onde comecei a estudar. Então, aí começou a minha jornada aí na saúde integrativa, que foi realmente tratar a causa do problema, né? E não o problema em si. E o que é saúde integrativa? A saúde integrativa, ela vai tratar o ser humano como um todo. Então, hoje, a nossa medicina tradicional esquarteja o paciente. Um vai cuidar do coração, outro vai cuidar do pulmão, outro vai cuidar do cérebro, o outro do intestino. E é engraçado que cada profissional cuida de uma área, mas nenhum se comunica entre eles, né? E aí, como se a pessoa fosse individual, e não é. O mesmo sangue que passa no coração, é o mesmo sangue que passa no fígado, é o mesmo que passa nos pulmões, é o mesmo que passa em tudo no corpo. Então, isso é saúde integrativa, é olhar para o ser humano como um todo, inclusive a parte dos dentes.
Né? Então, nós profissionais da área da saúde integrativa, olha para o ser humano como um todo. Porque o problema nunca é onde está saindo a fumaça. A senhora não é médica, a senhora é biomédica. Biomédica. Certo. E aí, como que você pode contribuir, né, já que essa saúde integral, como que a senhora contribui na saúde das pessoas? Como que as pessoas te buscam no consultório? Geralmente, as pessoas começaram a me buscar, eu comecei a ficar mais destacada por causa da biorressonância, que é uma medicina que mede frequência. Então, cada órgão tem a sua frequência. Então, nós temos a frequência cardíaca, temos a frequência cerebral e cada órgão tem sua frequência. E aí, essa medição de frequência da biorressonância, ele detecta qual órgão não está funcionando como deve funcionar. Então, é onde nós descobrimos a causa do problema. Com ressonância? Com biorressonância. É um aparelhinho, um aurímetro que a gente chama, e nós temos os testadores, que são o testador de um órgão saudável. E aí, vibra com o paciente, se ele está precisando daquele produto, né? Se aquele órgão está com problema, ele vai sinalizar. E aí é onde as pessoas começaram a me buscar. Né? Foi por causa dessa medicina quântica, que vem antes da medicina integrativa. Né? Porque a parte, ele não começa na química, mas sim na elétrica. Então, a parte da medicina quântica, ela vai tratar a parte elétrica do corpo, ela vai ver a parte de frequências, né? E aí, foi onde a gente começou a tratar dessa maneira e as pessoas foram tendo resultado. E aí foram aumentando a quantidade de pacientes. Um vai falando para o outro vai falando. A paciente chega lá com problema de estômago, não faça digestão. E a gente descobre que o problema está no fígado, que tem que tratar o fígado. A gente trata o fígado, o paciente melhora. E nem pensou em estômago. Então, isso é medicina integrativa, é tratar o ser humano como um todo. Mas aí, que tipo de problemas as pessoas têm chegado no seu consultório? Cita alguns, assim, que o pessoal tem chego e com medicina integrativa é possível resolver. Todos os problemas, né? Todas as patologias hoje, se a gente consegue resolver com medicina integrativa. Porque nós temos muitos meios, né? A gente tem um arsenal aí de meios que nós podemos tratar o paciente. Mas o que mais buscam ali são pessoas com dores, né? Que já tomaram todos os tipos de medicamento e não melhoraram. Pessoas com sequelas da pandemia que tivemos, né? Do Covid. E então nós vamos tratando. Chega lá, aí você faz o exame no paciente, você consegue detectar qual é o órgão que está sofrendo, você foca naquilo ali e dá certo. E essa medicina integrativa, ela tem um momento que ela funciona melhor? Talvez na prevenção ou talvez ali depois que o problema acontece? Não, sempre é na prevenção. Ela é preventiva? Sempre na prevenção. Sempre na prevenção. O doutor Laí Ribeiro sempre fala, a saúde... A saúde vai a cavalo e volta a pé. Então, com certeza, o melhor tratamento sempre é a prevenção. E como que nós Mas o pessoal te busca em diferentes momentos. Em diferentes momentos. Dificilmente eu vou atender um paciente que está lá para prevenir. É isso que eu ia te falar, porque as pessoas não costumam. Não. Infelizmente, a nossa cultura não. A nossa cultura não. A gente talvez vê uma cultura oriental ali, que eles se preocupam em prevenção, em não ficar doentes. Agora, a nossa cultura ocidental aqui, infelizmente, não. Eles vão buscar já quando o leite já derramou. Mais ou menos isso. Entendi. E, doutora, como que a medicina enxerga, a medicina convencional, tradicional, enxerga a medicina integrativa? É algo que contribui, não enxerga como algo que a medicina acha? Então, a minha vantagem, talvez, hoje, na medicina integrativa, é porque eu sou biomédica. Porque talvez, se eu fosse médica, eu já estaria cortada do conselho. É mesmo? Porque tem uma perseguição muito grande. Então, eles entendem que muitos médicos eles saem de lá falando que quem trabalha com medicina integrativa é charlatão. Mas porque ele está repetindo uma fala, talvez, dos professores da faculdade, e que é complicado o meio que a gente vive hoje, porque a indústria farmacêutica comanda. Né? Então, a gente sabe que a indústria farmacêutica com a indústria alimentícia são os mesmos donos. Né? Então, eles adoecem a população e depois vão tratar com medicamentos que nunca vão curar. Medicamento não cura. Então, o medicamento ele não pode ser nunca tão ruim para matar o paciente, nem tão bom para curar. Eu já ouvi umas teorias dessa também. Porque senão eles vão perder o paciente, né? Tanto se eles matam, eles perdem o cliente. Mas como isso não é muito teoria da conspiração, assim, doutora? Não é. Porque, assim, você vê o paciente, vamos pegar lá um paciente, você vai ter que tomar isso para o resto da vida.
Não faz sentido. A pessoa faz uma cirurgia do coração. Vou fazer cirurgia para parar de tomar medicamento, certo? Mas não, você vai ter que continuar tomando esse medicamento para o resto da vida. Então, assim, com certeza que se nós preveníssemos, não tinha tanto doente, não tinha tanta pessoa doente. Hoje, a cada 10 pessoas que você conversa, 7 tem algo para reclamar. Então, nós estamos vivendo isso. Antigamente, antes da pandemia, era diferente. Agora, pós-pandemia, todo mundo tem um sintoma que ele reclama que não está legal. E aí a gente vê que, assim, as pessoas não se cuidaram, estavam inflamados, veio o Covid e piorou, e agora estão colhendo esses sintomas. Então, eu não vejo isso como uma teoria da conspiração. Eu vejo que, realmente, talvez é verdade que aconteça e que nós não temos acesso. A grande maior parte da população não tem acesso a essas informações. Mas a pessoa que for pesquisar e que for a fundo, ela vai colocar uma pulguinha atrás da orelha aí que vai procurar coisa, vai achar coisa lá. Entendi. Doutora, e aí a gente vai se perguntando, né? Eu imagino do que a gente está acostumado com a medicina tradicional, né? Que você vai estar doente, você vai procurar um médico. Só que tem situações que a medicina, infelizmente, não resolve. Chega muito caso para a senhora que a medicina não deu mais caso, aí vai buscar a medicina integrativa. É esses casos que eu gosto, na verdade. Eu imagino que deve chegar muito. Eu fico imaginando, sei lá, uma pessoa que tem muita dor, que a medicina está desenganando, e aí não tem mais para onde ir, né? E aí o próprio profissional, né, tradicional, ele vai falar assim que realmente a pessoa tem que conviver com aquilo. Aí você imagina se fosse ele que tivesse que conviver com aquilo. Então, eu sempre me coloco no lugar das pessoas, porque eu não aguento nenhuma dor de cabeça. Então, dificilmente eu tenho, e quando eu tenho, eu falei, opa. Aí eu fico pensando, como é que uma pessoa consegue ficar? Eu já atendi paciente de enxaqueca, de tomar 4 vezes o medicamento e não tratar a dor de cabeça. Não tratar a enxaqueca. E não tinha mais o que fazer. Aí a gente começa o tratamento, que é a base do que o tratamento integrativo? Essa era a minha pergunta. O que é o tratamento? Desintoxicação. A base é desintoxicar. Nós não estamos ficando doentes, nós estamos sendo envenenados. Envenenados o tempo todo. Envenenados a partir da hora que você acorda, você foi escovar os dentes, você já está sendo envenenado ali, dependendo da pasta de dente que você usa. Se você enxágua... porque tem substâncias que afetam a saúde do nosso corpo. A hora que você enxágua a boca, você está se contaminando com cloro, com flúor, com trialometanos que tem na água. Né? Então, mas eu não engulo. Gente, quando a gente quer usar um medicamento de alta ação rápida, a gente usa sublingual. Assim também é a água. Então, ali você já está sendo envenenado. Aí você vai tomar um banho, aí você usa um monte de shampoo com petróleo, com silicone, que vai alterar toda a parte hormonal. Aí você vai comer o seu delicioso café da manhã, que provavelmente tem glúten ali, tem um pão, uma fatia de pão, aí um café com leite. Você imagina como é que está o intestino dessa pessoa. Nossa, estou me sentindo culpada aqui, muito culpada agora. Então, aí você imagina. E eu digo, a saúde você não perde de uma hora para outra. Ela não chega aqui, a doença não chega assim no teu ombro e fala, amigo, cheguei. Não, ela vai vindo aos poucos. É todo dia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, chegam esses casos, assim, desenganados da medicina, chegam muito para você. Sim, chegam. Então, assim, já peguei paciente com câncer que o médico ia fazer quimioterapia paliativa porque ia morrer, não tinha o que fazer. Sumiu todo o tumor do pulmão. Então, assim, é incrível. É algo assim que realmente nós eu tenho tendo muito resultado. Na verdade, não eu, né? Porque é Deus que me coloca, eu só coloco assim, estou aqui. Aí vou conseguindo acessar as informações e cursos e pós-graduações e eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendo e funciona. Mas o que é melhor é que, pela biorressonância, quem responde para mim é o próprio corpo. O corpo, ele sabe o processo de cura. Ele sabe o caminho que levou ele para adoecer. E ele sabe que caminho que ele tem que voltar. Então, a gente faz uma leitura do que o corpo está querendo falar. Mas, doutora, aí você falou, daí a pessoa vem, né? Você lê o corpo da pessoa com a biorressonância e tudo mais, aí começa o tratamento. E o tratamento, então, você falou em desintoxicação. Como que você faz daí? É um alimento diferente? Primeiro que, assim, a desintoxicação é parar... Primeira coisa, parar de sujar. Então, nós vamos detectar tudo aquilo que a pessoa se intoxicou. Se é produtos de cosméticos, desodorante, perfume, pasta de dente. Então, é parar de usar. Segundo, é ajustar a alimentação. Então, parar de usar
basicamente tudo, assim. Tudo. Basicamente, a parte de cosméticos, essas coisas, esmaltes, está tudo contaminado. Então, você tem que procurar umas linhas mais limpas. Hoje já temos muitas linhas limpas de metais tóxicos aí, né, no mercado, graças a Deus. Então, a gente sempre tira, mas sempre tem uma opção. Tirou a pasta de dente com flúor, tem uma opção da pasta de dente sem flúor. E aí, vamos parar de sujar. Beleza, paramos de sujar. Aí, o que a gente vai fazer? Vai entrar com aparelhos de frequência que vai ir dentro da célula ali para poder tirar o lixo. Trabalho muito com ozônio. Ozônio ajuda muito na parte de desintoxicação. Enemas, também, nós usamos muito enemas para desintoxicar. O que são enemas, doutora? Enemas é uma lavagem intestinal que nós fazemos, né, com o paciente, e aí depende do paciente, a gente vai escolher o tipo do enema que nós vamos fazer. Então, nós podemos fazer enemas de café verde, enemas com chás. Então, mas são tipo, coloca sobre o corpo? Não, via retal. Nós fazemos uma lavagem intestinal. Então, nós injetamos ali o líquido no paciente, e aí depende do paciente qual o tipo do que a gente vai escolher ali, qual o tipo do enema que a gente vai escolher. Não, eu nunca ouvi falar em enema, mas, enfim, é uma lavagem? É uma lavagem que nós fazemos via retal. E nós colocamos... não é dolorido isso? Nada. É dolorido assim, para a gente colocar, não. Mas a hora que ele está ali, que o paciente está recebendo o enema, a cada 5 minutos o fígado está fazendo uma contração. Como se fosse uma esponja mesmo. Aí está fazendo uma lavagem. Ele faz a lavagem no intestino, só que o foco nosso sempre vai ser o fígado. Então, enemas é usado há mais de 5.000 anos. Começou... Mais de 5.000 anos é usado enemas. E aí, eu acredito que se pendurou até aqui é porque funciona, né? Então, muita medicina ayurveda sempre vai usar a parte de enema. Então, é algo que a gente traz, é bem ancestral mesmo. E aí, a gente vai fazer essa lavagem. É no intestino. A pessoa sente que acha que é no intestino, mas o nosso foco sempre vai ser o fígado. Então, a cada 5 minutos, o fígado entra em uma contração e ele libera a toxina e estimula a glutationa, que é o nosso maior antioxidante. Então, se nós temos um terreno limpo, limpou o fígado e ainda produziu o nosso maior antioxidante, que é a glutationa, que hoje é muito difícil de suplementar. Nossa, eu acho curioso também ser retal, né? Tem algum motivo, sei lá, absorve mais rápido, ou é por conta do caminho do intestino? Quando nós fazemos via retal, o ozônio também é retal, O ozônio também. Quando nós fazemos via retal, nós estamos quase que fosse uma endovenosa. A absorção não são 10%, é 10% a menos. Só que via retal, a gente não precisa ser estéril, né? Não precisa ser um insumo estéril. Então, não tem como eu fazer um enema de café que ele seja estéril, né? Então, não posso fazer endovenoso. E aí, na via retal, a gente também consegue acessar o fígado. Então, por isso que nós optamos sempre fazer... o enema sempre vai ser feito via retal. Então, se você ouvir enema, você sempre saiba que é retal. E tem outras formas, além do enema e da ozonioterapia, outros tratamentos? Hoje já existem muitos aparelhos, né? Muitos aparelhos que são criados de frequência específico para desintoxicação. Então, o que a gente faz com esse paciente? Vamos pegar o paciente oncológico. A gente sabe que o câncer ele se dá num terreno ácido, num terreno onde está com pouco oxigênio, num terreno que está desnutrido, num organismo desnutrido, com a falta de vitaminas, e num terreno intoxicado. Então, a primeira fase do tratamento ali é detox, é fazer a desintoxicação. Então, a gente usa desses aparelhos para fazer esses processos de desintoxicação, que são aparelhos de frequência mesmo. Gente. E tem homeopatia, tem algumas tinturas que a gente usa também para ajudar a quelar metais, alguns óleos essenciais. Então, sempre a natureza vai nos fornecer o que a gente precisa para poder desintoxicar. Argilas. Então, antigamente era muito usada argilas para desintoxicação, que era o que os nossos ancestrais tinham acesso. Eles não tinham acesso a medicamento. Eles tinham acesso a fitoterápicos, a argilas, a tudo que era natural, né? E hoje eles fizeram... E aí muito me admira. A medicina tradicional chama a medicina integrativa, que parte para essa linha mais natural, de charlatão. Hoje, se nós estamos aqui, é porque essa medicina natural nos trouxe até aqui. Como é que eles venceram uma febre? Como é que eles venceram uma infecção? Né? Então, a humanidade hoje está aqui porque essa medicina natural, essa medicina, né, de fitoterapia, de tinturas, de ervas,
conseguimos trazer aqui. Agora, em falar medicina integrativa, nos trouxe até aqui, ela está te levando daqui também, né? Você está se mudando de Cianorte, é isso? Isso. Para onde você está indo, doutora? Eu estou indo, eu recebi uma proposta de uma colega minha numa pós-graduação que estava fazendo de abrir um consultório em Alphaville, Barueri, né? Que chique! E aí para mim, aquilo era impossível naquele dia. Eu falei, mas vamos ver, né? E as coisas foram encaminhando, né? E nós estamos aí prestes a inaugurar o consultório de Alphaville, né? Consultório dentro de Alphaville, de uma clínica integrativa, onde tudo que a gente aprendeu nessa pós-graduação, a gente vai colocar em prática, eu já coloco aqui, mas como se fosse uma extensão mesmo daqui para lá. Ou seja, nós não vamos perder a doutora Bianca aqui de Cianorte. Isso, mas lá vai ter muitos profissionais também agregados, né, na clínica. Então, vai ter mais profissionais trabalhando, né, nos ajudando aí nesse processo. Aqui na cidade... Que é sempre na mesma linha. Aqui na cidade existem outros profissionais dessa mesma área, doutora? Existem. A minha sogra, ela é muito mais conhecida. Eu não sou conhecida em Cianorte. Falou, é muito conhecida. Eu não sou conhecida, mas a minha sogra... Aqui só vem gente conhecida. A minha sogra, ela é muito conhecida na cidade, porque está aqui há mais de 40 anos, né? Quem que é a sua sogra? É a doutora Rosa Nabeshima. Ela é ginecologista e ela foi para esse lado mais integrativo. E ela é médica. E ela é médica. Como que fica para ela, sendo médica, trabalhando com medicina integrativa? E ela se dá muito bem, porque, na verdade, ela consegue tratar o que antes, para a medicina tradicional, não tem cura. Né? Então, hoje, a gente vê que toda doença tem cura, porque nós somos renovados a cada 7 anos. Né? As células que mais demoram para ser renovadas são as células do cérebro, que são 7 anos. As outras, então, a cada 7 anos, você é um novo ser. Só que, claro, se essas células que estão nascendo num terreno biológico sujo, doente, ela vai ficar doente. Agora, se ela começa a nascer num terreno biológico que está saudável, a doença, ela vai embora. Eu confesso que eu estou ficando com medo, doutora. O meu cérebro deve estar um lugar muito sujo. Não, mas por conta de comer errado. De intoxicações. Na verdade, todas as pessoas estão. Então, é por isso que eu tenho que levar... Eu tenho que levar essa mensagem. Às vezes não é no boca a boca, mas as pessoas precisam parar e pensar. Porque eu falo, com saúde você consegue tudo. É que eu fico pensando, porque assim, né? A vida tudo é equilíbrio. Será que é muito extremo pensar? Já te falaram assim, doutora, mas isso é muito extremo. Não, o que eu vou... assim, escovar o dente, a pasta de dente. Exatamente, mas... É extremo. Sabe que antes eu achava também, gente, eu vou ficar doida, é impossível. Mas eu falo... E eu gosto muito de pensar nos antepassados. Talvez eles não escovavam os dentes. E o bafo daí? Como que... Não, mas aí... Vamos pensar, vamos voltar longe, assim, na época de Cristo. Não existia pasta de dente. Não existia papel higiênico. Não existia desodorante. E aí a teoria é que o quê? É que as pessoas não estavam intoxicadas. Não é para a gente ter mau hálito, não é para a gente ter CC, não é para a gente ter chulé. Então, o nosso corpo, conforme tem esses cheiros, é porque está muito intoxicado. Então, a pessoa que tem mau hálito, ela está fazendo detox pelo pulmão. A pessoa que tem chulé, ela está fazendo detox pelo pé. A pessoa que tem CC está fazendo detox pela axila. Então, o cheiro em si... Então, você está em casa, você está escutando, você já fica preocupado. Você está com aquele mau hálito, meu amigo. Exatamente. Se o cheiro em si vai detectar aonde a área que precisa ser tratada. Gente, essa é muito nova para mim. E aí, o papel higiênico é a mesma coisa. Nós somos criados para ser autolimpantes. O cachorro, ele é autolimpante. O bumbum dele não fica sujo. E o nosso também. Se você está com o intestino bom... Não é para sujar o reto quando você... A senhora, então, não usa papel higiênico? Não, eu uso porque ainda não cheguei, porque eu como comida que todo mundo tem acesso. Mas, né, o ideal é que a gente chegue no estágio que não precise usar papel higiênico. Que talvez hoje é impossível. É muito complicado, né? Porque eu não sei se é porque... Hoje, talvez, só se a gente mudar de planeta, porque esse aqui já não dá mais. Não tem como. O ar está contaminado. Não tem como mais. Nossa, eu fico imaginando os nossos filhos, eles vão chegar em que ambiente, assim? É exatamente isso. Então, eu fico pensando nas crianças da geração mesmo. Quando as crianças nascem e já é lavado ali no hospital com uma água com cloro, com um cheirinho da mamãe bebê, eu já fico pensando, meu Deus. Mas você sabe, doutora, que eu morei um tempo fora do país e
Me falaram lá que quando a criança nasce, acho que fica quase um mês sem tomar banho. Que é o ideal. E eu achei aquilo, falei, gente, mas isso aqui é muito esquisito, né? E lá as crianças tomam banho cada uma semana. Eu achava muito estranho, mas depois eu comecei a entender algumas coisas, que realmente a pele é diferente. Mas os pais, quando a criança nasce, eu morei um tempo na Irlanda, e lá eles falavam muito que nos primeiros anos de nascido não davam banho com frequência nas crianças. Tem a ver com isso também, ser adulto. Olha, eu assim, os primeiros anos não sei, mas que eu gostei dessa teoria aí de 30 dias sem tomar banho. Eu acho bom, isso é o que eu era babá lá, né? Não foi o caso da família que eu trabalhei, mas as babás contavam isso. Eu acho uma ótima ideia. Eu acho que poderia implantar aqui, as crianças estariam com o seu sistema imune muito melhor. Porque a intoxicação, ela vai afetar o sistema imune, ela vai afetar os órgãos. Então, a gente recebe aí um boom de doenças em crianças hoje, né? Principalmente ali TDAH, autismo. Então, Nossa, assim... você tem noção? Esses dias eu vi, acho que pode encaixar muito no que você está falando. Eu vi uma notícia esses dias. Como que é o nome? É uma comunidade americana que eles acabam ficando afastados. Amish, já ouviu falar? Não. Eles vivem afastados da sociedade, né? E na matéria que eu li, dizia que eles fizeram uma pesquisa de autismo entre essa comunidade Amish. E assim, eles não têm acesso à TV, não têm acesso a celular, toda a vida deles é uma vida rural. E aí eu não vou lembrar os números específicos, mas eles levantaram que entre os Amish, o número de crianças autistas era, assim... Eu acho que tinha um autista em toda a comunidade Amish, era uma comunidade grande. Eu não vou lembrar quantos mil habitantes, eu vou errar. E aí, se comparar hoje com... Lá, a pesquisa foi nos Estados Unidos. E era assim... O número era muito diferente. Eu não vou lembrar mesmo, não vou nem falar porque eu vou errar. E eu fiquei pensando, sabe? Será que o autismo está diretamente ligado, por exemplo, a essa exposição que a gente tem à tela, exposição a alimento industrializado? Com agrotóxicos, exatamente. Aí, eles têm uma relação, tem estudos já mostrando que... há uma relação entre a quantidade, conforme foi sendo liberados os agrotóxicos, aumentou a quantidade de pacientes com autismo. Né? Então, a gente está vivendo até agora um boom de adultos com autismo. Estão ficando autistas, pessoas são adultas e estão ficando autistas. É o intestino dessas... Aí eu pego a ideia assim, se um agrotóxico ele é capaz de matar uma lagarta, você imagina o que ele faz com as bactérias boas do nosso intestino. E sem intestino bom, não tem saúde. Então, mas agora eu vou falar que eu já perguntei muito isso para agrônomo. E o que eles falam é o seguinte: ele é específico para aquele ser que eles estão tentando conter ali na lavoura, entendeu? Que é o quanto de agrotóxico é colocado não atinge o nosso organismo enquanto ser humano. Que eu acho que tem muita pesquisa para eles poderem fazer isso também. Então, assim nós esperávamos, mas vamos supor, você come um único tipo de alimento no dia? Não. Vamos pegar um repolho. Você só come repolho? Não. Quando eles vão fazer o teste, é específico para o repolho, né? Eles vão fazer o mínimo ali para o repolho, certo? Certo. Só que aí, junto com o repolho, você vai comer o arroz, você vai comer o feijão, você vai comer outro tipo de salada, outro tipo de legume, vai comer o pão. Aí, a somatória daquilo é que vai ficando em excesso. Entendi. Então, esse negócio de falar, é específico para aquele bicho, mas matou. É um ser vivo. Doutora, mas como que a gente vai viver? Não, é por isso que eu digo, assim, não é fácil. Não é fácil você tirar acesso a coisa assim. Mas nós temos, quando o paciente vai lá comigo, eu vou dando alternativas do que ele pode fazer. Ó, você não pode comer, você está intoxicado de agrotóxico, parte para o orgânico. Então, tem muitas indústrias hoje que eles já estão pensando nisso, né? Na parte do orgânico. É mais caro? É. Mas a tua saúde é a principal coisa que você tem que ter. É o maior valor. Aí você vai escolher se você vai gastar com alimentação, né, talvez um pouco mais cara, ou se você vai gastar com medicamento. É essa escolha que a gente tem que ter hoje. Eu vou gastar aqui ou vou gastar aqui? Qual é a tua escolha? Né? Perfeito, doutora. Doutora, mudando de assunto um pouquinho, nós vamos falar de pessoas agora, né? Eu queria que a senhora me dissesse para mim uma pessoa que a senhora admira, alguém que você se inspirou, talvez para chegar até essa profissão. Uma pessoa que não tem assim de falar assim, eu me inspirei nessa pessoa. Ou que você fala bem dela para as pessoas, que é uma pessoa que você realmente se inspira. Sim, eu nunca tinha tido, até eu fazer o pós-graduação do Dr. Laíra, eu nunca tinha me inspirado, eu quero ser igual a essa pessoa. Mas você sabe que assistindo as aulas dele, a didática que ele ensina, eu falei, aqui está a minha meta profissional.
Talvez é grande a minha meta profissional, mas eu não digo assim, talvez de conhecimento, talvez eu nunca vá ter o que ele tem. Mas o que é mais bonito é que ele consegue pegar um assunto que é difícil e ele traz de forma didática. E traz de uma forma didática e de uma forma que você consegue aprender e de uma maneira que você não esquece. Eu falei pra você no começo, né? Minha mãe te conhece já. Minha mãe é fã do Dr. Laírton, então eu já vi muito vídeo dele. Tá vendo? Mas, assim, ele é polêmico também, né? Tem gente que gosta, quem gosta muito. Mas também tem gente que nem você falou, né? E é assim, gente, eu acho que a gente tem acesso à informação, a gente não pode reter aquilo. Aí, quem está ouvindo vai pensar, vai pesquisar, vai ver se aquilo faz sentido, né? Porque hoje a gente é bombardeado por críticos e tal, mas ninguém é dono da verdade. É o que eu sempre volto. Falei, tá, como que viviam daqui 100 anos, como viviam 100 anos atrás? Eu sempre vou por esse lado. E o Dr. Laír, ele é uma pessoa que realmente ele é polêmico, mas hoje, se ele não fosse... Será que ele teria essa visibilidade que ele tem? Exatamente. Outra coisa, quantas vidas ele atingiu diretamente e indiretamente por ele ser assim, por ele se posicionar, porque ele se posiciona. É isso que eu ia falar, você se inspira, né? Porque os seus vídeos também são, assim, não polêmicos, mas que eles chocam. Assim, as coisas... porque... A gente não está acostumado a ver. Porque talvez a pessoa que busque mais isso, talvez não seja, mas a pessoa que vem e cai ali, talvez seja polêmico. Para mim, talvez não é polêmico. Para mim, é algo do meu dia a dia. Mas talvez a pessoa que chega, a primeira impressão é que é polêmico mesmo. Mas não que eu me inspire. Talvez eu não tenha nem tanta força que ele tem para peitar tudo que ele peita. Mas eu escolho falar o que é a verdade, né? Não de ficar em cima do muro. É certo, é errado. É certo e é errado. Aí, o que a pessoa vai fazer com aquela informação, aí já é da pessoa, né? O que ela vai fazer, se ela vai jogar, se ela vai guardar para ela. Mas eu acho que nós estamos aqui nessa terra para transbordar, para falar, não reter conhecimento. Então, quanto mais você transborda, mais vem para a fonte. Falando de gente, hein, doutora? Tem alguém que você fala assim, olha, intragável, não gosto, não recomendo, alguma pessoa que você tem essa... que você não vai tirar o chapéu para essa pessoa? Que eu vou tirar o chapéu? Não tirar. É assim, eu não tenho assim uma pessoa que é esse... Porque hoje, quando você vai trabalhando, você vai entrando na parte de integrativa e tal, você vai muito para a parte também do emocional. Então, o que leva essa pessoa a ser assim? O que aconteceu com ela? Então, hoje eu não vejo, mas assim, talvez, assim, vamos supor que a gente é muito atacado pela parte da medicina tradicional. Eu falo, eles não têm acesso à informação, eles não acessaram, as vendas eles não foram desvendados. Vai chegar uma hora que eu acredito que muita coisa vai vir à tona. Mesmo o presidente Trump lá, ele falou que ele vai pesquisar as indústrias farmacêuticas, ele vai pesquisar as questões de vacinas e tal, que estão sendo obrigadas, que não são mais necessárias. Ele vai pesquisar muita coisa. Então, estamos aí esperando nisso, né? E eu acredito que muita gente, a venda vai cair e vai falar, nossa, isso aqui é verdade. Às vezes, a pessoa tem que passar na pele aquilo, acontecer alguma doença que não tem cura na família, para o profissional ir atrás de uma medicina mais integrativa, buscar a esperança. E, muitas vezes, às vezes, ele vai morrer com aquela verdade para ele, porque a verdade é a verdade dele, né? A senhora falou de vacina e as vacinas foi algo muito polêmico, né? Como você falou, vem da indústria farmacêutica e muito se fala hoje sobre o que as vacinas podem ter causado também no nosso organismo. Queria que você comentasse também, porque assim, não tem quem assiste que não soube, não tomou, não se posicionou em relação a isso, principalmente na época da pandemia. O que você tem a dizer para a gente principalmente sobre as vacinas hoje? Hoje tem um movimento anti-vacina também muito grande, né, doutora? Sim, exatamente. Queria que você comentasse. Então, assim, na verdade, existem muitos estudos americanos ali que a criança era normal, aí tomou as vacinas, com 3 anos ela começou a desenvolver sintomas de autismo. Parou de falar, se comunicava, depois parou de falar, parou de ter o contato de olhar, né? E, então, tem muitos isso já há muito tempo atrás, né? De muito tempo já vem tendo esse estudo aí, esse ponto de interrogação. Mas aí nós vamos falar no que é mais atual, que é o que a gente viveu agora, a pandemia, né, do Covid. Então, ali a vacina vinha ali como se fosse a única saída nossa é a vacina. Então, eles pintaram como aqui está a salvação. Quem não vacinar vai morrer. Mas não era, doutora, no fim das contas?
continua tendo Covid. É que a cepa foi mudando, não foi? Exatamente. Então, eu sempre falo assim, trago exemplo. Quando os portugueses chegaram no Brasil, muitos índios morreram porque eles nunca tinham tido contato com aquela gripe. Né? Eles nunca tinham tido contato com aquele vírus. Conforme foi se passando o tempo, o sistema imune deles foram reagindo e pronto, se criou uma imunidade para aquele vírus. Então, se parou de morrer. Mas aí não teve que muita gente morrer para poder resistir? Mas quando que a vacina foi comprovada que a vacina fez parar de morrer pessoas? Então, se você pegar aí, né, às vezes é difícil ter acesso, mas a gente perguntou para o coveiro da cidade quantas pessoas eram enterradas na época da pandemia. Era, sei lá, 20 pessoas por mês. Quantas pessoas estão sendo enterradas agora? 40 pessoas. Mas será que as pessoas se vacinaram? Então, para a senhora, então, vacina é algo que não... Algo que, principalmente as outras, não entra em questão. Mas, falando da vacina recente agora, que é do Covid. E é algo assim que é muito pouco tempo de estudo. Então, como que eles vão desenvolver uma vacina com tão pouco tempo? Então, o problema, eu achei, doutora, assim, a Covid, eu acho que é algo recente, assim, claro, houve muitas pesquisas, né, que a gente acompanhou, né, é o que foi divulgado porque a gente acompanhou. Porque, na verdade, é muito pouco tempo. Para ter uma pesquisa, a gente precisa de 5 anos para aquilo ter a eficácia. E aí a gente vê ali um monte de... O paciente processou lá a Pfizer. A Pfizer foi pagar 30 mil reais porque ele teve uma trombose, né? 30 mil reais... Gente, 30 mil reais traz a perna da pessoa de volta? Quantas pessoas tomaram? E existem vários casos, não é um caso, 2 casos. Então, eu fico pensando, eu acho que é algo polêmico, Mas, é muito polêmico. E outra coisa, eu tenho que decidir em mim. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso decidir. Não posso obrigar o outro a você não tomar, não. Mas eu decido não. E a pessoa vai pesquisar e vai ver se aquilo é bom para ela ou não. Mas, e, por exemplo, é que assim, virou um movimento antivacina, né? A Covid levantou e, por exemplo, doenças que estavam erradicadas, a gente sabe que voltaram a acontecer. Né? As carteirinhas de vacinação das crianças deixaram de ser completas. E muitas doenças voltaram à tona aí. E aí que eu te pergunto, essas vacinas com mais tempo, já que a senhora disse que a da Covid, pouco tempo de estudo. O que a senhora acredita em relação a essas outras vacinas? Eu acredito que não seja, porque assim, essas doenças estão voltando não porque as crianças não vacinaram. Vamos pegar uma criança de 10 anos aí, tá com todas as vacinas completas. E essas doenças estão voltando. Não estão voltando porque as pessoas não se vacinaram, estão voltando porque o sistema imune das pessoas estão pior. Então, a gente tem aí na vacina a proteína Spike, que é uma proteína que ele vai agir diretamente num gene que nós temos que chama P53, que é onde nós produzimos os anticorpos, e ele vai bloquear o P53. Bloqueando o P53 está aí. Chegou o ladrão na sua casa. Os soldados estão presos. Então, a senhora disse que as vacinas bloqueiam o que defenderiam... O que defendiam. A gente tem contato com o vírus o tempo inteiro. Então, hoje a gente está vivendo assim, nós que trabalhamos na área da saúde, está vendo que é muita gente doente, a quantidade de câncer triplicou. Isso daí não digo só a vacina, pode ser aí o Covid também, porque ele vai gerar meio que o mesmo efeito, né? Mas do Covid você não tinha escolha pegar ou não. O que aconteceu ali também é que foi uma pressão na cabeça das pessoas, uma pressão psicológica ali, e o tempo inteiro você vendo gente morrendo, aí você entra na frequência do medo também. Você está vendo gente morrer. Aí tem a vacina, né, do que eu acompanhei. Estava tendo pesquisa e tudo mais. A gente, claro, vai buscar o resultado que a indústria farmacêutica está nos oferecendo, que a medicina alegou que ia resolver os nossos problemas. Resolver, não digo, mas minimizar. Né? Pelo menos minimizar o número de mortes. Então, é por isso que a gente acabou buscando, né, doutora? Então... Era o que tinha para hoje, vamos supor. Que tinha. Mas o que tinha para hoje, na verdade, era você estar com o sistema imune fortalecido. Que muita gente não está. Por quê? Não dorme direito, não come direito, vive estressado. Né? Então, tudo isso é um bombardeio para o sistema imune. Mas eu acredito que a vacina ela não diminuiu o número de mortes, mas sim está aumentando. Porque se ela tivesse diminuído, não estaria aumentando o número de mortes agora. Mas será que é por conta da vacina?
É a única coisa. Vamos pensar, o que aconteceu de diferente de 2021 para cá? Mas aumentou, de fato, o número de mortes? Aumentou o número de mortes. Aumentou o número de mortes. Pós-vacinação. Pós-vacinação, não. Pós-pandemia. Né? Mas não necessariamente a pessoa está morrendo pelo Covid, não. Está morrendo por outro tipo de doença. Né? Estão morrendo por outro tipo de doença. Eu faço um paralelo? Um exame de microscopia de campo escuro. Então, ali a gente consegue ver o sangue cheio de rolô, cheio de fibrina, que é o que causa trombo, que é o que causa né, o próprio AVC. E a gente consegue ver no microscópio o quanto que os pacientes que se vacinaram estão cheios dessas agregação plaquetária, dessas fibrinas. Entendi. Né? Então, a gente vê aí muitos jovens hoje infartando, jovens tendo AVC, trombose. Então, aumentou muito o risco de doenças aí, tudo que é ligado à parte de circulação, a parte ali da questão de sangue mesmo. Perfeito, doutora. Agora a gente vai mudar a nossa conversa um pouquinho. Nós vamos para o nosso quadro, que é o nosso mural do lado C. Né? Você está vendo aqui que tem um monte de notícias, né? Que é coisa de Cianorte e tudo mais. Então, é assim, ó. Eu vou dar algumas palavras para você e você vai dizer para mim se ela vai para o mural ou não vai. Ir para o mural significa que você aprova, que você gosta. Sim. Aí você pode comentar, tá? Eu vou trazer as palavrinhas e você já fala com a gente. Primeira palavra é veganismo. Vai pro mural ou não vai pro mural? Não vai pro mural. Não vai? Não vai pro mural. Eu tinha certeza que a senhora ia falar pra ir. Não. Por que não vai pro mural? Porque hoje, a nossa genética, ela necessita de proteína animal. Precisa de carne. Precisamos de carne. Né? A falta de carne, ela vai trazer a falta de proteína mesmo, de aminoácidos, né? Para nós conseguirmos fazer várias situações no nosso organismo, nós precisamos de proteína, de aminoácidos e vitaminas que estão nas proteínas. E dificilmente a pessoa consegue suplementar isso. Então, a gente vê aí, se você quer ter saúde, você não pode ser vegano. Então, também virou... Essa história de suplemento, de encontrar as vitaminas que faltam nos alimentos. Então, nós temos que suplementar. Não tem como hoje ter saúde sem suplementar. Mas você não vai conseguir viver só de suplementação. Então, totalmente diferente eu vou comer uma carne, né, que é a comida mesmo, que tem todo o processo ali, ou de tomar um suplemento que é industrializado, que não tem energia vital ali naquele... Uhum. Então, assim, é diferente. Então, assim, sempre a gente tem que priorizar a comida e depois suplementa. Nós precisamos hoje de suplementação porque o nosso solo tá pobre em nutrientes, né? A gente não é mais você é o que você come, nós somos o que a nossa comida comeu. Então, tá complicado, mas o ser vegano tá longe de ser saudável. Você vê, surpreende, né? Depressão, vai pro mural ou não vai, doutora? Não vai pro mural porque é uma palavra que é uma doença. Não tem como levar para o mural uma doença, né? Mas a medicina integrativa, a depressão pode ser curada? Primeira coisa, nós vamos tratar o intestino desse paciente. Depois, nós vamos ver a questão de vitaminas, minerais, desintoxicação. Então, toda a doença, basicamente, começa por desnutrição, intoxicação. Então, a gente não trata a doença, a gente vai tratar o paciente como... Né, não existem protocolos, não existe. O mesmo suplemento que eu passo para um, não vou passar para outro. Mas a base sempre é a mesma. Limpar o terreno biológico. É caro limpar o terreno biológico? Uma curiosidade agora que eu não tenho nem ideia. Eu acho que caro é sujar o terreno biológico. Não, tá certo. Caro é sujar. Limpar, você pode optar por tintura. Claro que depende. Eu vou querer ir para São Paulo, eu vou querer ir de bicicleta, eu vou querer ir de carro, eu vou querer ir de avião. Então, assim, se você quer ir de avião, você vai pagar talvez mais caro, né? Vamos supor, quanto mais rápido, mais caro. E assim é um tratamento integrativo também. É mais caro se você quiser ir mais rápido, mas você pode chegar parando de sujar. Porque o nosso corpo ele faz detox todos os dias. Parando de sujar, dormindo bem e tomando a quantidade de água, você já está desintoxicando o seu organismo. Estou tomando água, então já estou no processo. Doutora, emagrecimento. Emagrecimento vai para o mural.
Por quê? Porque hoje a gente sabe que a resistência insulínica é a causa aí de 80% das doenças. E se você emagrece, consequentemente, você está diminuindo essa resistência insulínica. Então ser magro é sinônimo de ter saúde? Não necessariamente. Existem pessoas que são falso magro. Ele tem muita gordura e pouco músculo. Então, hoje, você não pode olhar para uma pessoa e falar essa pessoa tem saúde. Não. Você tem que ver o estilo de vida dessa pessoa. Mas, claro, que a pessoa que está sobrepeso, obeso, ela emagrecendo com consciência, com quantidade de proteína necessária, com suplementos, porque geralmente quando a pessoa está obesa, ela está desnutrida, você vai melhorar a saúde da parte cardíaca, com certeza. E de todos os outros órgãos em si. Essa aqui eu posso apostar que você vai mandar eu rasgar. Remédios. Remédio, que eu falei. O remédio não pode ser nem tão ruim para... E sabe qual é o problema do remédio? Vamos supor. A pessoa está com uma dor de cabeça. A dor é um sinal... É a única linguagem que o corpo tem com você. Está doendo. Vai ver o que é, porque tem alguma coisa errada. Aí, o que ele vai? Ele vai tomar um remédio para calar a boca da dor. Aí você não resolve o problema. Aí você não resolve o problema, você só piora, porque daí aquilo lá é para avisar que tem algo errado. Que tem um fígado intoxicado, que tem uma desidratação, que muitas vezes dor de cabeça é desidratação. Então, a gente tem que pensar aí em todos. E o problema é que remédio ele vai mascarar aí o problema. Ô, doutora, uma curiosidade. Quando eu era criança, eu lembro que tinha umas histórias, não sei se a senhora já viu, que é umas varinhas que as pessoas vão passando no corpo. Você já ouviu falar? A biorressonância é isso, só que antigamente era de uma maneira, se usava de uma maneira, e aí a medicina quântica, foi... Mas como é as varinhas? Porque eu lembro que... Gente, não sei se vocês lembram quando tá em casa. Eu lembro que tinha as varinhas e sempre era alguém da igreja que fazia. Exatamente. Começava, geralmente, era pela pastoral familiar. E aí depois você comprava uns chás. Exatamente, é isso mesmo. Era uma espécie de biorressonância. Mas como que a varinha conseguia detectar alguma coisa? Pela frequência. Então, é o que eu falei. Nós temos um campo energético aqui. Nós estamos vibrando nós estamos vibrando numa frequência. E se aquilo era bom para você, ela ia... Eu nunca vi isso daí, mas é uma forma de biorressonância. Mas ela ia e sinalizava. Que nem o aurímetro hoje, ele vai e sinaliza se é bom ou se é ruim. Assim também, ela ia e sinalizava. E o terapeuta que estava operando a varinha ali, ele ia te falar se era bom ou se era ruim para você. Gente, eu sempre achei Mas sempre foi a base biofísica. Isso é biofísica. De célula física da física mesmo, Que legal. Doutora, e como que foi a aceitação? Porque suas ideias são diferentes, Não dá para falar que são... com o que a gente está acostumado, não dá. É diferente. É o tradicional, E Cianorte é uma cidade pequena. Como que foi a aceitação da população com esse novo método da senhora de tratamento? É que, assim, hoje é uma cidade pequena, mas tem a mídia, a internet, hoje as pessoas têm acesso a muito tipo de informação. Então, nós vibramos uma frequência. Eu costumo falar assim, eu começo a estudar algo, começa a vir pacientes procurando aquele negócio que eu estou estudando. Então, isso é frequência. Então, geralmente, os pacientes que vão lá, eles buscam inconscientemente o que eu tenho para dar para eles, o que eu tenho para oferecer. Então, isso é frequência. E dificilmente vai lá um paciente que não acredita em nada. Geralmente vai esse paciente que é obrigado pela pessoa que me procurou. Às vezes, um paciente que já está comigo e é o marido, é o filho, e é obrigado por ele. Mas a pessoa cai lá do nada, sozinha, sem saber, sem estar buscando aquilo, dificilmente. Tem uma referência. É a frequência. É a frequência que você emite. Então, a pessoa que está passando por muita dificuldade, ela está emitindo dificuldade, está na frequência, Gente, muito legal. Doutora, agora a gente vai para um quadro do programa que chama É Fato ou é Fake? Eu vou trazer matérias para você, títulos de matérias de jornal. E você vai ver como se fosse, Que essa aqui é tudo que a gente que criou. Você vai me dizer se é fato ou fake, tá? Falta de gordura boa pode causar depressão? Pode. Pode por quê? O que é gordura boa? Gordura boa é a gordura que você pega do próprio alimento. Vamos supor,
do próprio alimento em si. Abacate é gordura boa. Ômega 3, que vem lá do salmão, mas claro que tem que ser salmão de águas profundas, que não sejam cativeiros. Menina, descobri esses dias que existe salmão assim, que é Exatamente. tipo um salmão fake, assim. Porque eles são criados em cativeiro, da onde que eles vão produzir ômega 3 de boa qualidade? Não produz. Não tem, são criados na ração. Ômega 3, azeite de oliva de boa qualidade. Então, o azeite de oliva eu sempre oriento o paciente a comprar que seja envasado fora do país. E é uma tristeza isso, porque a nossa legislação brasileira ela permite que tenha uma concentração até de 30% de óleo vegetal, de óleo de soja, de óleo de canola, seja lá o que óleo. Então, que seja envasado na Itália, Portugal, enfim. Óleo de coco. Então, nós temos aí, na nossa alimentação, nós temos aí muitas fontes de gordura boa. A banha de porco, tudo isso são gorduras boas. Por quê? O nosso cérebro depende de 25% da gordura que nós ingerimos, 25% vai para o cérebro, que pesa aí no máximo, não tem nem 2 quilos. Né? Então, imagina, um órgão totalmente pequeno comparado ao tamanho do corpo, ele consome 25% da gordura boa do nosso organismo. Então, se a pessoa não ingere gordura boa, fica se alimentando de isopor, eu falo, o que é isopor industrializado, você acha que ela vai ter fonte de gordura boa? Não. E aí é onde eu falo que a depressão, muitas vezes, são maus hábitos alimentares. Claro que tem pessoas que não, né? Que a gente não pode generalizar. Mas pessoas com quadros depressivos, geralmente é a falta de gordura boa, sim. Menina, é fato ou fake? Tomar o sol do meio-dia faz mal para a saúde? É fake também. Então, hoje você vai falar, nossa, mas chegou a negacionista, mas não é, gente. Talvez tudo que... Hoje, eu não pego mais nada como verdade de cada informação que vem. Eu sempre vou atrás, né? E hoje, o sol que produz, que faz com que nós produzamos, que absorve, que faz com que gere vitamina D, é o sol das 11 até 1. Olha, totalmente diferente do que a gente pensa. Então, a falta de vitamina D vai causar N tipos de doença. Né? Inclusive o sistema imune baixo para estar propenso a todos os tipos de vírus aí. Mas aí, isso não favorece, por exemplo, sei lá, que nem eu sou muito branquinha, eu ficar no sol para mim é um perigo, eu tenho muito medo de câncer de pele. Sim. Não favorece, talvez, que uma doença como essa possa acontecer comigo? Então, o câncer de pele, na verdade, ele não é por causa do sol. É outro mito que nos contaram. Porque se você vê os índices de câncer de pele antes, que não existia protetor e que a maior parte da população estava debaixo do sol, trabalhando na roça, eram mínimos. E hoje, o câncer de pele, onde as pessoas, maior parte delas estão, né, trabalhando, não trabalham mais no sol, aumentou comparado na época que trabalhava no sol. Eu já ouvi falar que as próprias lâmpadas. Mas eu penso que o estilo de vida das pessoas é que faz desenvolver câncer. Né? E aí o sol entra como vilão. Só que eu acho que dificilmente a pessoa... Deus iria colocar algo que nos atingisse tanto. Claro que você é branca, você não pode ficar... Vão ficar no sol do meio-dia torrando lá todos os dias 1 hora, 2 horas por dia. Não. É suficiente. 10 minutos na palma da mão do sol do meio-dia é suficiente para aumentar os níveis de vitamina D. Palma da mão colocar lá? Palma da mão. Porque nós não temos bloqueadores, né, na palma da mão. E aí você capta muito mais os raios solares na palma da mão e você já aumentou os níveis de vitamina D. Também não sabia. Aprendendo. Doutora, por fim aqui, produtos naturais não são indicados para todas as pessoas. É fato ou fake? Então, depende do tipo de produtos naturais. Mas hoje eu tenho... caiu por terra, isso daqui é bom. Toma que isso daqui faz bem para a saúde. Para que pessoa? Minha genética é totalmente diferente da sua. Os meus antepassados são diferentes dos seus. O que os meus antepassados tinham contato, os seus não tinham. Então, talvez para a pessoa que tem aquela genética onde foi desenvolvido aquilo, talvez seja legal. Mas não tem como generalizar para todo mundo. Você faz essa pesquisa genética também? Exatamente. Por isso que entra a individualidade biológica. E a biorressonância traz aí para nós também o que é bom e o que é bom para você e o que é ruim para você. O que é remédio para você pode ser veneno para mim e vice-versa. Isso mesmo que a gente está falando de produtos naturais. Mesmo que a gente esteja falando de produtos naturais. Exatamente.
Olha, o que seriam, por exemplo, você já passou por alguma situação assim que alguém não poderia comer um produto natural? Ou... A gente, hoje, essa semana mesmo, atendi um paciente que ele teve uma reação alérgica muito grande com castanha do Pará, onde chegou a trancar as carótidas. E para outras pessoas, é extremamente rico em selênio, tem muitos benefícios, tem fonte de gordura boa. Então, o que é veneno para um é remédio para o outro. Então, eu tive essa experiência, né? O paciente me contou essa experiência. Amendoim, tem muita pessoa que é alérgica a amendoim. Só que amendoim hoje a gente não pode... É um dos piores alimentos hoje, a gente pode colocar amendoim. Por conta de agrotóxico. Por conta de processo de armazenamento mesmo. Então, existe um fungo no amendoim. Eu já ouvi falar nisso, que o óleo do amendoim tem alguma coisa, não é? Existe aflatoxinas e micotoxinas. Essas micotoxinas são terríveis para o nosso corpo. Terríveis, terríveis, terríveis. Pode ser que a pessoa tenha tido contato com um tipo de fungo que ela perdeu a saúde dela e nunca mais consegue recuperar por causa desse tipo de fungo. Eu tenho uma amiga que trabalha numa fábrica de paçoca e ela falou que essa é uma das maiores preocupações que eles têm na hora de produzir o produto. Porque eu não entendo muito de engenharia de alimentos, mas ela comentou que é seríssimo essa questão do amendoim. E infelizmente, hoje no Brasil, a gente não tem um processo de armazenamento bom. Né? Então, assim, fica... Menina, dá até medo, né? Nossa, imagina, a gente compra amendoim às vezes na rua. Eu nunca como amendoim. Amendoim é uma das coisas que depois que eu vi isso, nunca mais coloquei na minha boca, amendoim. Tanto é que eu antes comia algo com amendoim e me dava dor de cabeça. Então, eu estava me contaminando por fungo. E a gente pega muitos tipos sanguíneos, né? Então, o sangue A, tem até um livro, a dieta do tipo sanguíneo. Eu já vi esse livro. É muito interessante. Aquilo ali, a pessoa não tem acesso a... Vamos supor, a pessoa não tem acesso a uma consulta de biorressonância, a um teste genético. Compra o livro e segue a dieta do tipo sanguíneo. Você pode ter certeza que você vai melhorar a sua saúde. Tá certo, doutora. A gente vai seguir para o fim agora. Eu vou falar algumas palavras, é um bate-bola, jogo rápido. Ai, meu raciocínio não é tão... Tem pessoas que são rápidas, né? O meu... Não, mas você fala, a gente está aqui tranquilo. Eu vou falar umas palavrinhas para você e você traz para mim, tá bom? Primeira palavra é dieta. Eu acho que essa palavra tem que deixar de existir. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que elas não têm que fazer dieta, elas têm que ter um estilo de vida saudável. Não é mudando, é mudando o estilo de vida. Entendi. Redes sociais. As redes sociais hoje, eu acho que você perde muito tempo. Se torna perda de tempo, então. Não é perda de tempo. Claro que se você está vendo algo quantas informações nós temos através das redes sociais? Mas, às vezes, as pessoas ficam se comparando àquelas outras pessoas e a vida dela se torna chata. Mas a vida daquela pessoa que ela está publicando, ela está indo para um lugar que está diferente e tal. Então, entra uma comparação. E aí a pessoa começa a entender, nossa, minha vida é chata perante aquela pessoa, mas não. Né? Eu penso assim. A gente se compara muito, Se compara muito. Doutora, crítica. Crítica, eu não ligo muito para crítica, principalmente por estar onde eu estou. Então, a gente vive no meio onde é totalmente criticado. E eu comecei a dar risada. Deus é o todo, né? É o todo. Todo e tudo. Então, não tem como uma pessoa... ter a paz que intercede todo o entendimento sem ter Deus, sem ter realmente de onde você veio, né? É a origem. Tá certo. Doutora, chá. Pode até sabor que você gosta. Uma boa fonte para desintoxicação. Só que depende, claro, de cada pessoa, né? O que é chá bom para um não é bom para outra. Então, você tem que procurar. Geralmente, é o chá que a gente gosta. Claro que sem açúcar, né? Nossa, mas eu me sinto bem quando eu tomo esse tal chá de camomila, chá de hortelã. Eu me sinto bem. Então, é aquele chá que você precisa. É mesmo? E amor? Amor é Deus. Deus é amor. Tá certo. Né? Doutora, me falaram para perguntar alguma coisa... Não sei, eu não entendi essa palavra aqui, banho. Tem alguma polêmica também que envolve banho? Alguma coisa diferente na medicina integrativa ou não? Não, eu acho que o banho é por causa realmente dessas exposições que no banho você está achando que você está se limpando por fora, mas por dentro você está se intoxicando com sabonete. Então, a partir do momento que se passa um sabonete na nossa pele, tem bactérias boas e que nos protegem. Então, aí a pessoa vai usar um sabonete que é antisséptico. Ela matou, tirou a proteção dela. Então, no banho é onde as pessoas talvez façam as maiores... Claro, no banho e na mesa, né?
As maiores atrocidades para o organismo. Então, o certo, só para sair entender, então, o certo é usar um shampoo que não tem alumínio. Não só alumínio, petróleo, tem shampoo com petróleo, tipo que... Mas eu uso o quê, doutor? Sabonete eu vou tirar as proteções. É que assim, eu não tenho as... são muitas marcas, né? Mas o que mais eu gosto são de shampoos japoneses. Né? Ali tem aquela marca a Joico, tem a Kerases, a Crestal. Então, são marcas mais limpas. Né? Eles têm uma tendência a serem mais limpos. São shampoos caros, são. Só que vale a pena o investimento, sabe? Você falou, investir na saúde. Investir na saúde. Aí o sabonete... Então, assim, geralmente as marcas importadas, elas têm uma legislação, que nem a FDA, eles são mais rigorosos que o nosso aqui do Brasil. Então, eles têm uma lei mais ferrenha assim, em questão de metais tóxicos, tudo aquilo que faz mal para a saúde, né? Então, por isso que, às vezes... E isso eu falo porque eu testo na biorressonância todos os dias ali dos pacientes. E o que mais passa são as marcas importadas. Olha só. E como que fica uma piscina, por exemplo? Tem cloro, tem um monte de coisa ali também. Piscina deve ser um negócio... Eu falo, nem que fica uma piscina, como que fica uma tireoide, como é que fica um pulmão. Porque o cloro ele vai afetar diretamente a tireoide e vai afetar diretamente o pulmão. Então, como é que fica? Então, a piscina fica, mas como que fica o organismo? A maior tristeza é que o quê? Que nem você é loira. Aí eu não vou entrar na piscina... Entrei na piscina e meu cabelo ficou verde. Mas, gente, além do cabelo ficar verde, você não tem ideia do que faz dentro a piscina com cloro. Então, assim, a tireoide é uma glândula que ela produz o T3, que todas as células do nosso corpo têm receptores para T3. Então, é como se os nossos órgãos todos dependessem da tireoide. Então, piscina é um negócio sério. Hoje em dia, né, mais as piscinas mais atuais, eles estão tratando com sal, com peróxido de hidrogênio. Tem piscinas que são tratadas com ozônio. É verdade, o ozônio, inclusive, é um meio legal. Minha mãe mesmo, lá em casa, ela limpa saladas com ozônio. Com ozônio, é excelente, porque o ozônio ele vai matar ali se tiver algum parasita ali, né, algum bichinho. Ele vai matar ali, ele ajuda, não tirar 100%, mas vamos supor que ele ajude a tirar um tanto de agrotóxicos que tem nos alimentos. Doutora, show de bola, adorei a conversa. Você tem alguma coisa que talvez eu não perguntei que você queria falar? Nossa, você foi bem a fundo. Para quem não conhecia, foi. Eu tinha bastante coisa aqui também. Eu conheci um pouquinho, que nem eu já disse, eu já vi muito palestra do Laí Ribeiro, que a minha mãe ele é o mestre, né? Eu acho que ele é uma dos primeiros aí da medicina integrativa, primeiro a se posicionar, talvez não seja os primeiros da medicina, mas que se posicionou, que trouxe essa imagem, ele está aí na linha de frente, com certeza. Então, eu espero que a senhora tenha gostado. Eu adorei. Que bom. Eu espero que a Alphaville... é um lugar... Nossa, você está indo para um espaço muito legal, com muita visibilidade. Tomara que dê tudo certo lá de Cianorte aí para São Paulo. Chique demais. Fica uma doideira, né? Mas, enfim. Tá indo a família toda junto ou não? Tá indo a família toda. A doutora Rosa tá indo também, não? Ah, não. A família toda, eu e os filhos, né? Você e os filhos. Isso. Nossa. Então, que dê tudo certo. Muito sucesso nessa jornada nova. Obrigada. E a gente vai estar aqui na TV Camão. Quando quiser voltar, a gente tá de portas abertas. Ótimo. Obrigada, tá? Obrigada pelo convite, gente. Obrigada, gente. Doutora, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o programa Lado C de hoje, uma produção da TV Camão. E já queria agradecer os nossos parceiros, né? Hoje eu tô baqueada pela maravilhosa Mari Ladeia. Estou usando o look perfeito também da Lamuri. E eu quero agradecer todo o pessoal da TV Camão, o Johnny, o Pedro, que estiveram com a gente aqui na produção, e a você que acompanhou a gente até agora. O nosso canal do YouTube é novo, gente, então aproveita para ativar as notificações, clica lá no botãozinho, ativa o sininho e também curta a nossa página. Lembrando que o programa Lado C e todos os programas da grade da TV Camão estão no ar toda semana, tem muito conteúdo novo para você acompanhar, com várias entrevistas legais, como a gente teve aqui hoje. Um beijo para você e até a próxima semana. Tchau. Tchau.